Gente, então só lembrando a ligação em paralelo, ó. Aqui é o plug que eu vou ligar na tomada, certo? Então aqui eu tenho um fio que passa nessa lâmpada, um fio que passa nessa lâmpada, um fio passa aqui nessa lâmpada, ó, depois junta tudo, certo? Se eu fosse fazer a representação, ó, a representação é essa. No caso aqui vou até inverter para ficar igual, mas tipo, o plug, onde eu vou colocar a tomada, aqui estaria sendo a tomada da representação. Aqui seria a lâmpada 1, aqui a lâmpada 2, aqui a lâmpada 3. Então esse daqui seria o desenho, o esquema, o diagrama dessa ligação aqui em paralelo, tá bom? Tanto faz eu deixar ela aqui assim, ó, é a mesma coisa. Tem a fonte aqui de tensão, e eu tenho a lâmpada 1, lâmpada 2 e lâmpada 3, e nesse caso aqui ela está em paralelo, tá bom? Uma outra forma de aparecer o circuito em paralelo é isso daqui, ó. Só lembrando que essa representação é a mesma que essa. Também é paralela, só está numa forma diferente. Porém, não muda nada. É a mesma coisa, certo? Eu tenho aqui um fio, depois se distribui aqui nas 3 lâmpadas e volta, certo? E só fazendo uma observação, quando a gente vê esse esquema aqui, fica fácil entender o que nós vimos na prática na semana passada. Né? Ó, nesse caso aqui, nós temos a fonte de tensão e as 3 lâmpadas estão acesas, né? Ó, porque eu tenho a corrente elétrica, certinho? Eu tenho a corrente elétrica. E só lembrando, ó, a mesma corrente elétrica aí que passa aqui é a que passa por essa lâmpada, é a que passa por essa lâmpada, é a que passa por essa lâmpada. O I é o símbolo para a corrente elétrica, tá bom? Que desce aqui, completa aqui, vem para cá e volta aqui, certo? Então a mesma corrente elétrica. Porém, quando eu fecho o circuito aqui, certo? Quando eu fecho o circuito aqui, eu estou ligando, então permite que a corrente elétrica passe. Aí cai naquela ideia, a corrente elétrica está vindo, só que quando chega aqui, ela pode tomar uma decisão, que seria ou continuar passando por essa lâmpada, ou ir para cá. Só que lembra, essa lâmpada aqui oferece uma resistência elétrica maior do que só passar no fio. Como a corrente elétrica sempre busca o caminho mais fácil, que é aquele que tem menos resistência elétrica, então aí passa para cá, e por isso que essa lâmpada aqui, ela apaga, e só fica essa e essa acesa, certo? Aí os 120 volts se divide só nos dois, por isso que aumenta o brilho e não nos três, ok? Mas tudo isso a gente já viu na semana passada. E só aproveitando a oportunidade também, no circuito em paralelo, então, ó, por exemplo, eu tenho uma corrente elétrica que vem aqui, e ela desce e alimenta essa lâmpada 1, eu chamo de corrente elétrica 1. Aí eu tenho uma corrente elétrica, passa para cá e desce aqui e alimenta essa lâmpada, que eu chamo de corrente elétrica 2. E eu tenho a corrente elétrica que vem aqui, que eu chamo de corrente elétrica 3, que alimenta essa lâmpada. E no final, eu tenho o I3, aqui está vindo o I2, aqui desce o I1, só que no final não junta tudo? Não junta? Essa corrente elétrica 1, essa corrente elétrica 2, essa corrente elétrica 3. Então eu falo que a corrente elétrica total no meu circuito é a corrente elétrica 1 mais a corrente elétrica 2 mais a corrente elétrica 3, tá bom? Então por isso que no circuito em paralelo a corrente elétrica se divide. Ah, Henrique, se eu ligasse uma quarta lâmpada, aí eu faria aqui assim, ó. Ligaria uma quarta lâmpada, tá bom? Aí eu teria mais uma corrente elétrica I4 que iria alimentar essa lâmpada 4 aqui, ok? E no final ela também se juntaria aqui. Aí o meu I total seria mais o I4 aqui também. Tudo bem, pessoal? Tranquilo essa parte? Tendo dúvida, chama, pausa o vídeo, vai lá no grupo do WhatsApp e pergunta. Ah, pessoal, e só para não ter dúvida, ó, aqui é a mesma coisa. Eu tenho a corrente elétrica, que é a corrente elétrica total, tá bom? Aí quando chega aqui, o que acontece? Eu tenho a corrente elétrica 1, que alimenta a lâmpada 1. Eu tenho a corrente elétrica I2, que alimenta a lâmpada 2. Eu tenho a corrente elétrica I3, que alimenta a lâmpada 3. No final, ó, I1 vem aqui, I2 vem aqui, I3 vem aqui, só que eles não se juntam aqui, ó, para passar. Então aqui eu já tenho a corrente elétrica, o I total, que é o mesmo cálculo que eu faço aqui. I1 mais I2 mais I3. Aí se eu colocasse uma quarta lâmpada, eu colocaria aqui, vai ficar feio, enfim, mas colocaria uma quarta lâmpada. Aí eu teria o I4, que também se juntaria aí no total, tá bom? Certo? Então percebam que no circuito em paralelo, quanto mais aparelhos eu colocar, maior vai ser minha corrente elétrica, tá bom? E aí tem um perigo que eu vou comentar para vocês
na sequência aí mais adiante, tá bom? Gente, vamos supor a nossa seguinte situação. Nós temos uma casa, uma residência, tá? Então, ó, tem os 3 fios passando aqui em cima da casa. O fio em preto é a fase 1, o fio em verde é o neutro, o fio em vermelho é a fase 2. Então, ó, para ligar o micro-ondas, eu desci um fio aqui da fase 1 e desci um fio aqui do neutro, tá bom? Então, tem uma micro-ondas ligada no 110 volts. Belezinha, vou até marcar aqui 110 volts. Ok, bom. Aí, para ligar a primeira lâmpada, eu também liguei na fase 1, no preto, e também liguei aqui no neutro, tá bom? Tá ligada aqui minha lâmpada. Liguei o meu chuveiro, o chuveiro geralmente é 220 volts, por isso que eu coloquei aqui, ó, no fase 1, no preto, e depois ele veio aqui, ó, pulou, veio aqui, pulou, e foi ligado na fase, tá bom? Então, fase 1, fase 2, então tem o meu chuveiro aqui que tá com 220 volts, tá bom? Aqui 110 volts. Tem a máquina de lavar roupa na tomada dela, então eu desci o fio da fase 2 e desci o outro fio aqui do neutro, ok? Liguei minha máquina, aí a mesma coisa para o secador, aí a mesma coisa aqui para uma lâmpada 2, coloquei a geladeira. Bom, então a primeira questão é, dá trabalho fazer isso, não é? Depois eu vou comentar também desse disjuntor, a função dele. Dá trabalho fazer isso, não dá? Então, o que nós vamos fazer no lugar? Nós vamos fazer essa representação, certo? Então, por exemplo, isso daqui, ó, é a fonte de eletricidade, certo? É a nossa fonte elétrica aí, no caso, está sendo lá da rua, aonde vai estar vindo. Bom, isso daqui é o nosso disjuntor, o nosso dispositivo de segurança, que eu coloquei aqui, tá bom? No caso, vamos imaginar, isso daqui é um fusível, mas tem a mesma função que o disjuntor. Seria isso daqui. Como eu tenho 3 fios, teria um em cada 3 fios aqui. Se você ir na frente da casa lá de vocês e abrir o quadro de força, vai ver também que tem 3 disjuntores. A diferença com o disjuntor tem o botãozinho liga e desliga, certo? Esse daqui, o fusível, ele não. Ele tem isso daqui, rompeu esse ferrinho que está aqui dentro, aí você tem que trocar. Você tira esse fusível e coloca outro no lugar, tá bom? Ele é um dispositivo de segurança que eu vou falar agora. Bom, aí eu não tenho micro-ondas, a lâmpada, o chuveiro, a máquina de lavar, o secador. Ao invés de eu ficar fazendo esse desenho, eu faço isso daqui, ó. Certinho? Então, a minha fonte, o meu disjuntor, o meu dispositivo de segurança, e eu tenho aqui o micro-ondas, a lâmpada 1, o chuveiro, a máquina de lavar, o secador, a lâmpada 2 e a geladeira, já usando os símbolos que eu passei para vocês no começo do vídeo e no começo da aula, certo? Bom, o que eu quero que vocês percebam, em cada aparelho elétrico passa uma corrente elétrica, não é? A corrente elétrica do micro-ondas, a corrente elétrica da lâmpada 1, que eu chamei de IL1, a corrente elétrica do chuveiro, que eu chamei de IC, a corrente elétrica da máquina de lavar roupa, a corrente elétrica do secador, a corrente elétrica da lâmpada 2 e a corrente elétrica da geladeira, certo? Só que tudo isso daqui não dá corrente elétrica total quando eu somo, que ela está aqui e está aqui. Bom, o que acontece? Em algumas casas, quando você liga muitos aparelhos elétricos ao mesmo tempo, a força cai. Por que a força cai? Por causa dessa pecinha aqui que está fazendo a proteção ao disjuntor, certo? Isso daqui limita, por exemplo, aqui vai passar no máximo 40 amperes, certo? Então você está ligando, sei lá, aqui está vindo 10 amperes, aqui está vendo 2 amperes, aqui está vendo 15 amperes e assim vai. Quando chega em 40, no caso do disjuntor, ele desarma, ele desliga a chavinha. Então, isso daqui protege o circuito elétrico. Por quê? A corrente elétrica, a gente vai ver nos próximos experimentos, quando passa no fio, ela gera calor, certo? Ela esquenta o fio. Então, se você ligar muitos aparelhos, você pode sobrecarregar o fio, deixar o fio esquentar demais, aí o fio derrete o plastiquinho, depois um fio encosta no outro, dá um curto-circuito e começa um princípio de incêndio, tá bom? Então, por isso que as casas tem esses dispositivos aqui de segurança. Só lembrando, isso daqui é um fusível, tá? Geralmente é usado em carro, em outros circuitos eletrônicos, tá? Nas nossas casas são os disjuntores que a gente vê lá nos quadros, que, igual já falei, você pode ligar e desligar ele, tá bom? Pessoal, nessa parte aqui da aula, como a gente quer focar na parte prática, eu não vou passar as contas, mas só para vocês saberem, existem 2 fórmulas. A primeira fórmula, a gente fala que é a fórmula do São Paulo, que é P igual a U vezes I. A gente fala que a fórmula do São Paulo porque é o I, certo? O P é a potência, que é uma grandeza física que chama watts, que nós vamos ver depois. O U representa a tensão elétrica, que é o volts, que a gente já conhece.
O I representa a corrente elétrica, que é o ampere. E tem uma outra equação, que é a primeira lei de Ohm, que é U igual a R vezes I. O U é a tensão elétrica, o R é a resistência elétrica, que é em ohms, e o I é a corrente elétrica, que é o A, tá bom? Então, com essas duas equações, a gente consegue calcular tudo do circuito. Calcular a potência de cada aparelho, ou se a gente tiver a potência, a gente consegue encontrar qual é a corrente elétrica que vai estar passando em cada fio. E é interessante que a gente faz a conta e depois, quando a gente usa um aparelhinho que nós vamos ver que chama amperímetro ou voltímetro, o valor bate certinho com o que deveria acontecer, tá bom? Mas enfim, essas contas a Mineira vai trabalhar mais com vocês a fundo. Qualquer coisa a gente pode dar um reforço aqui também na aula de práticas, tá? Mas eu só quero, só adiantando essa parte aqui, que quando a gente vê algo na realidade, né? Vocês vão ver isso na parte teórica, vocês vão estudar assim. É assim que vai aparecer nas questões de vestibular, nas questões de Enem, no que a Mineira vai passar. Mas para vocês que têm aula de prática, é interessante entender além, certo? É entender que isso está sendo numa ligação, que lá numa casa teria os fios que vão estar descendo, certo? E também é tudo em ligação em paralelo, tá bom? Gente, fechando a aula de hoje, porque depois eu vou deixar só uma sugestão de um vídeo que ele faz vários circuitos elétricos, só para vocês terem uma ideia. Então, só para fechar, eu vou deixar esse circuito elétrico, que foi numa pergunta que surgiu lá no chat lá do Google Meet, foi a Nicole que fez, que eu achei bem interessante, já que nós estamos trabalhando com circuito elétrico, quero já comentar para todos. Comentei com ela, quero comentar com vocês também. Por exemplo, aquela situação que você controla a lâmpada a partir de 2 interruptores, certo? Então você pode acender e apagar no interruptor e você também acende e apaga ela em outro interruptor. É uma ligação fácil de fazer. Então, ó, por exemplo, eu vou ligar a lâmpada aqui, pego no fio fase, por exemplo, no fase 1, liguei uma parte da lâmpada. Aí o outro fio dela passa no interruptor, certo? Que vou chamar de interruptor 1. Aí nós temos também o interruptor 2. E tem aqui um fio ligado aqui do 1 no 2 e outro fio também ligado do 1 no 2, tá bom? E depois a outra parte aqui, ó, vai pro neutro, certo? Vamos entender como que isso funciona. Bom, a primeira coisa, a lâmpada está acesa ou está apagada? Vamos entender. Nós temos a corrente elétrica, aqui, 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 vou seguir no meu circuito. Beleza, chego aqui, tenho continuidade aqui, estou pensando no caminho que a corrente elétrica vai fazer. Beleza. Pessoal, a corrente elétrica consegue completar o circuito? Não, porque ele está aberto aqui. Concorda? Então, ó, nesse caso a lâmpada está apagada. Mas vamos supor que a pessoa está aqui e ela vai mudar lá, ela vai apertar lá, tomar lá ó, o interruptorzinho. Isso daqui vai sumir daqui. Deixa eu apagar, ó. Ele vai subir aqui, certo? Subiu. Agora a lâmpada está acesa. Vamos ver se o circuito elétrico está fechado, ó. Passa aqui, passa pela lâmpada, vem aqui, passou aqui, veio aqui, desce aqui, vem... Beleza, ó, o circuito elétrico está fechado. Então a lâmpada está acesa. Então a pessoa acendeu a lâmpada, agora ela chega aqui e ela aperta o botão. Ela apertou o botão, nosso circuito elétrico vai fazer assim. Só que daí não abriu o circuito aqui, ó. Tá vindo aqui, tá vindo, passa. Chegou aqui, vai passar para cá, aqui por cima, né, ó. Vai conseguir completar? Não, circuito elétrico aberto. Então a lâmpada está apagada. Belezinha, gente? Aí vamos supor, passa mais uma pessoa aqui e ela acende a luz de novo, ó. Ela aperta aqui de novo. Então a luz vai acender, ó. De novo, a gente tá, ó, fechando o circuito. Ó, tá vendo? A corrente elétrica consegue passar, certo? Beleza? Aí você voltar para cá e acender aqui, ó, tá bom? Então tô abrindo o circuito, então consigo controlar, acender e apagar a lâmpada nos dois interruptores. Mas eu espero que a parte da simbologia, dos símbolos elétricos, deu para ficar claro, tá? Porque como eu falei, vocês vão ver muito na parte teórica símbolos elétricos, esquemas elétricos, mas eu quero que quando você vê essa parte na teoria, vocês entendam o que significa na realidade. Porque vocês conseguindo fazer essa associação do que está lá na teoria com o que ele significa e de fato é na realidade, vai ajudar vocês bastante a entender essa parte da elétrica, tá bom?